Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar com um assunto que é termodinâmica. Envolve os conceitos de temperatura, calor, ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, ok? O assunto é termodinâmica, beleza? Vamos lá. Bem, primeiro nós começamos o seguinte. Nós precisamos entender isso daqui. Temperatura. Temperatura. Qual que é um outro conceito também? Calor. Temperatura, calor, né? Tem outros conceitos aqui também envolvidos em termodinâmica. Pressão está relacionado com volume, né? Ok, são alguns conceitos aqui a mais que nós vamos introduzindo aos poucos. Bem, então, para a gente entender mais ou menos a ideia do que é temperatura e calor, né, que isso tem uma confusão na linguagem popular, vamos esclarecer isso daí, a diferença entre temperatura e calor primeiro, né? Então vamos considerar aqui um gás, tá? E nesse gás que está dentro de um recipiente, o recipiente tem aqui a tampa, né, uma parte da superfície, que é um pistão. Esse pistão aqui, a gente pode colocar um peso, né, tem um certo peso, né, e aqui é melhor. Então, esse pistão aqui, ele está submetido a um certo peso. E aqui dentro nós temos um gás, ok? E esse gás aqui dentro, pensando, são moléculas, né? E essas moléculas estão em movimento aqui dentro, ok? Já eu vou mostrar uma simulação para a gente entender melhor isso daqui. Cada uma dessas moléculas está com a sua velocidade. Uma velocidade numa direção, V1, a outra V2, a outra V3. E assim você vai ter todas as partículas aqui, cada uma está nas suas velocidades. Determinada velocidade, movimentando em uma direção. E elas colidem com a parede. Okay? Então aqui você tem uma quantidade, N, número de partículas, né? Número de partículas, né? Moléculas, né? Se pensar num gás, né? E, e elas estão cada uma com a sua velocidade, né? Então você pode também calcular uma velocidade média desse sistema, né? Você tem a partícula 1 que está com velocidade V1, vetorial, uma direção e sentido. A partícula 2 está com a velocidade V2. E assim por diante, tá? Partícula 3 com a velocidade V3, até a partícula N com a velocidade Vn. Okay? Com isso daqui, você pode calcular, dado esses valores tudo, calcular uma média das velocidades. Soma todas as velocidades, né, em cada eixo, direção, você encontra o vetor completo dessas velocidades, né, somando tudo, e dividindo pelo número de partículas, você pode encontrar uma variável aqui que é uma velocidade média, né, velocidade média do sistema. Velocidade média, né, de todas as partículas aqui. Okay? Então, primeira coisa que nós precisamos entender é que o conceito de temperatura está relacionado com essas velocidades dessas partículas. Tá? Então, mas e daí, professor? O que é o calor? Bem, agora vamos para o conceito de calor. Primeiro, nós esclarecemos que foi a temperatura. Está relacionado com a velocidade das partículas. O segundo conceito é o calor. O calor ele está relacionado com a quantidade de energia que nós vamos colocar nesse sistema. Então aqui embaixo nós podemos acender um fogo, né, e jogar calor aqui, chamas, né, inserir energia no sistema, tá? Então a vibração das paredes do recipiente vai transmitir essa vibração para as partículas e isso vai ser transmitido para todas as partículas do gás, tá?
E esse calor sendo distribuído de forma uniforme, essa quantidade de energia nós chamamos de Qi, que é o calor. Calor transferido, né? Esse é o calor, que ele é dado em joules. Okay? Isso é o calor que a gente manda para o sistema. Então, uma quantidade de energia, né? Calor é energia. Energia. E essa energia passada para as moléculas vai transformar em velocidade cinética, em velocidade de vibração, que não é só a velocidade de movimento. Eu estou colocando aqui a velocidade. Mas elas podem ter rotação também, vibração. E essa energia que vai ser passada em forma de calor vai aumentar a velocidade das moléculas. Aumentando a velocidade e vibração dessas moléculas, você vai aumentar a temperatura, tá? Então, quando você coloca calor no sistema, essas moléculas começam a aumentar a velocidade delas, que significa o quê? Que na média geral, a temperatura está aumentando, tá? Então, isso que nós temos. Calor é energia. E energia, né, quando você transfere energia para o sistema, aumenta a temperatura. Aí a pressão. O que é a pressão, professor? Pressão é o seguinte: as velocidades aumentam, as colisões nas paredes também aumentam. Então a taxa de transferência dessas colisões de momento, né, você transfere na parede, as colisões aumentando, aumenta a pressão. Então a pressão a pressão está relacionado a pressão ela está relacionado com as colisões com a parede, com as paredes do recipiente, beleza? Então você transfere, né? Porque se você analisar o que é pressão, né? Pressão, como nós definimos em aulas passadas, é força, né? Sobre área, né? Então, essa força aqui, né, sobre área, você tem a definição de pressão, né? Ou também a variação variação do momento, né? Você transfere, está relacionado com a força, ok? Então, jogando calor e energia no sistema, você aumenta a velocidade das partículas. E se você fizer o contrário, né? Se a gente fizer o contrário, ao invés de colocar calor, a gente tirar esse calor aqui e a gente colocar gelo aqui, tá? A vasilha, né? Com cubos de gelo. Nós vamos esfriar aqui gelo. Vasilha, né? Em contato aqui, bastante com gelo. Gelo, água e gelo, né? Para entrar em contato aqui com o ambiente. O que vai acontecer é que daí, no caso, nós vamos retirar calor do sistema. O calor vai estar saindo do sistema, tá? Quando você retira calor do sistema, está retirando energia do sistema, o que vai acontecer? A temperatura vai diminuir. E as velocidades das partículas vão diminuindo aos poucos. As velocidades diminuindo, o que vai acontecer com a pressão também? Vai ter menos colisões, a pressão também vai diminuir, tá? Então essa daqui é a ideia básica, tá, de um sistema, e quais são os conceitos entre temperatura, calor, pressão, ok? Aqui eu vou passar para vocês aqui uma simulação e ela é interessante aqui. Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada nesse simulador aqui para a gente entender um pouco melhor esse conceito que eu acabei de explicar para vocês. Vamos explicar de uma maneira diferente aqui, talvez vocês consigam entender melhor, né? Beleza. Aqui nós temos o medidor de pressão, tá? O termômetro que a gente está medindo pressão, por enquanto está em 0 atm. Temperatura não está marcando nada, né? E aqui está o nosso recipiente. Beleza? A temperatura é aqui. Então vamos primeiro, né, adicionar partículas nesse sistema, né? Posso pegar aqui, colocar aqui as partículas. Coloquei 50, mais 50, 100 partículas aqui, beleza? Então vamos deixá-las espalhar um pouco, que a gente já está vendo que a temperatura aqui está marcando temperatura de 300 Kelvin. Então, essa temperatura está relacionada com a velocidade, né,
das partículas. Ok? Como que nós podemos fazer para aumentar essa velocidade aqui das partículas? Bem, tem uma maneira, né? A gente aquecer isso. Então, vamos aquecer. Colocamos fogo, a temperatura começou a subir. Ok? Então, olha aí, a temperatura está subindo. O que isso significa? Vocês observaram que as moléculas agora estão andando com a velocidade maior, né? Se aquece e elas começam a andar mais rápido, tem velocidade maior. E o que está acontecendo com a pressão? A pressão também está aumentando. À medida que a temperatura aumenta e esse volume ele é constante, né, a pressão aumenta. Ó, vamos aquecer mais um pouco e a pressão vai aumentando. É isso daí explodir, né? Porque está fechado. Okay? Né? Então é isso daí. O que nós podemos fazer para diminuir essa pressão? Né? Isso aqui é uma panela de pressão. Né? Você está ali, né, pensando, né, com água e vapor, né? Ela vai aumentando a pressão. Então, se você quiser diminuir a velocidade das partículas e, consequentemente, a temperatura, né? E aí o que vai acontecer com o volume constante, com a pressão? Nós podemos resfriar. Colocamos gelo, né? E vamos resfriando. Tá? Vamos ficar aqui resfriando até ver onde que vai. Aí as partículas vão ficando cada vez com velocidades menores, né? Seria atingir o zero, né? 0 Kelvin, né? Que é a temperatura mais baixa possível. Então, é isso daí, ó. Olha aí, nós estamos com essa ideia aí. Vai tentando, chegando, vai chegando próximo do zero e as partículas vão ficando em repouso cada vez mais, né? Cada vez mais. Então você está em movimento, né? Isso você vai se aproximando do zero absoluto, né? 0 Kelvin, você vai aproximando do 0 Kelvin absoluto. Tá? Vai colocando aquele grupo de partículas cada vez, né? Com uma velocidades mais baixa, ok? Então, nós podemos aquecer de novo, né? Ou para não voltar, a gente reseta, né? Vamos lá, vamos colocar mais partículas. Posso colocar por aqui também, né? Coloquei um monte de partículas. Ela vai estabelecer aí uma pressão. Aí em 300 kelvins, né? Ó, o que nós vamos fazer agora aqui? Podemos diminuir o volume, não é? Vamos diminuir o volume. Se eu diminuir o volume, o que vai acontecer? A pressão aumenta. Diminuiu mais ainda o volume, a pressão aumenta. A velocidade não mudou, mas a pressão muda, porque a temperatura não mudou. Mas quando eu estou diminuindo, né? A pressão está aumentando. Então, se eu aumentar, a pressão cai. Aumentei mais ainda, a pressão caiu. Então, eu aumento o volume, né, e mantendo a mesma temperatura, a pressão vai caindo. A temperatura está relacionada com a velocidade. Então, se você aumenta o tamanho das paredes, vai demorar mais para uma bolinha que está com a mesma velocidade atingir lá a parede de novo. Então, essa é a ideia, tá? A ideia básica aqui do conceito de pressão, né, temperatura, né, e energia, né? Se você coloca energia, você está aquecendo, você vai aumentando a temperatura, né? Você está colocando calor no sistema, né? Você está adicionando calor. E se você esfriar, você vai estar retirando calor do sistema. Esfriando o sistema, você está retirando calor. Essa aqui é a ideia básica, tá? Queria passar para vocês nesse momento aqui. Se precisar, a gente volta no simulador. Voltando aqui à nossa aula, vamos agora definir um pouquinho melhor esse conceito de temperatura relacionado com uma escala absoluta. Nós temos aqui o seguinte. Então, se a gente for pensar um pouquinho melhor nessa lei, nós temos uma lei que chama Lei dos Gases Ideais, né, para um gás ideal. Um gás ideal. Nós temos o seguinte. Pressão vezes volume dividido por temperatura, isso daqui é constante. Tá? Essa é a ideia básica, tá? A lei dos gases ideais. Então, se você tem uma situação
pressão 1, pressão inicial 1, volume inicial 1, temperatura inicial 1, né? Você, quando num gás ideal você passa de uma situação para outra, né? Você analisa, né? E essa relação é sempre válida num gás ideal, beleza? Então, se a gente separar essa no caso de pressão constante, não tiver uma situação onde a pressão é constante, pressão constante, nós vamos ter uma relação entre volume, pressão constante, e em função da temperatura. Volume, se aqui constante, né? Mal dividido pela pressão também, que é uma constante, tudo isso aqui vai ser uma constante, vai estar relacionado com a temperatura. Beleza? Que é volume, e do outro lado é a temperatura. Temperatura. Então nós podemos montar aqui um gráfico de volume por temperatura. Okay? E aqui nós vamos definir o seguinte: definimos um ponto inicial aqui. Nós podemos iniciar uma temperatura usando o gás ideal. Tá? E um outro ponto aqui. Então, quando você colocar aqui, por exemplo, o gelo, temperatura do gelo, gelo e água, né? A fusão. E aqui evaporação, né? Vapor da água, tá? Comparado com isso aqui, gelo da água e vapor da água. Esses pontos aqui. Esse ponto aqui você vai ter um volume, no caso vai ter um volume inicial, e aqui um volume final. Então, isso se comporta aproximadamente como uma reta, tá? Aproximadamente como uma reta. Se você extrapolar esse gráfico aqui, tá? Você vai ter o zero aqui. Então, e esse ponto aqui, quanto que vale? Aqui a gente aproximadamente 273 Kelvin e aqui 370. Tá? Então, aqui que você define a escala Kelvin. Entre esses dois pontos, aí você extrapola, né? À medida que você vai fazendo esse volume tender a zero, né? O volume vai ficando cada vez menor, então você vai pegando, mantém a pressão constante, tá? Pressão constante, e vai fazendo o volume tender a zero. Você vai anotando a temperatura. Com isso daí você tem essa escala, escala absoluta Kelvin. A gente coloca cá. E aí você tem a relação entre aqui esse 273 Kelvin, você coloca o 0 graus Celsius, e o 373, né, é o 100 graus Celsius, tá? Aí você pode definir, achar essas escalas, né, por uma relação entre uma com outra, né, usando simplesmente regras de 3, né? Então aqui, por exemplo, esse aqui é o 0 graus Celsius, esse aqui é o 100 graus Celsius, escala Celsius. E aqui 273 Kelvin, 373. Okay? Então qualquer um valor aqui, se você tem um valor de X aqui em Kelvin, né, você encontra esse Y aqui também, né, está relacionado à escala Kelvin. Tá? Beleza? Essas são as relações aqui. Então você pode encontrar aqui, ó, x menos 0, né, grau Celsius, dividido por 100, né, é igual a y menos 273, né, y menos 273, né, e aí dividido por 373 menos 273, também dá 100. Então, aí você tem, com essa relação aqui, você encontra um em função do outro. Ok? Isso daqui é o que geralmente é ensinado no ensino médio. Tá? Então, aqui você percebe que vocês perceberam na simulação, para atingir esse zero aqui, esse zero absoluto,
as moléculas, as velocidades, né, vão ficando cada vez um valor menor, vão ficando em repouso, né? Então seria o equivalente ao repouso absoluto, né? Lá no zero absoluto. Então eu já adianto aqui para vocês, né? Notícia não muito boa, ou talvez boa, né? Dependendo do ponto de vista, de que não é possível, né? Segundo a física e o nosso conhecimento atuais, você manter isso daí em completo repouso. Tá? Você vai tendendo a esse zero absoluto. Você não consegue manter em completo repouso. E você sempre tem uma energia mínima residual, tá? A mínima residual, ela persiste. E vem devido a fatores aí que surgiram no início do século XX, que é da física quântica, tá? Então fica um mínimo fator ali que você não consegue retirar, e isso daí gera uma pequena vibração, tá? E isso também gera o princípio de incerteza de Heisenberg, então todas algumas coisas relacionadas. Não vem o caso nosso aqui, mas é simplesmente chamar a atenção de que esse zero absoluto ele é uma meta, mas ele não é possível ali atingir do ponto de vista da física que a gente conhece hoje, tá? Bem, mas isso não impede da gente ir aproximando cada vez mais dele, né? Por relações cada vez vamos aproximando mais, né? Com volumes menores, né? Quantidades menores de partícula e tirando a quantidade de energia dessas partículas, beleza? Bem, então agora vamos entrar aqui num outro ponto também na sequência desse conhecimento, que é o fazer umas continhas aqui para a gente entender um pouco melhor isso. Então vamos lá. Transferência aqui de calor, né, que a gente no ensino médio isso é chamado de calorimetria. Vamos fazer uns cálculos aqui. Calorimetria. Okay? Calorimetria. Então vamos fazer umas continhas aqui, tá? Tem um tipo de calor, né? Você vai transferir de um corpo para o outro, né? Que é o calor sensível. Ele muda a temperatura. Então, você tem a massa do corpo, C é o calor específico, ΔT é a variação de temperatura. Isso aqui nós já chamamos de, isso que é o calor específico, né? C é o calor, uma constante, né? Calor específico, né? Variação de temperatura, isso aqui é a massa do corpo, ok? Esse aqui é o calor sensível. Calor sensível. Calor sensível. Sensível à temperatura. Então você coloca calor e a temperatura, né, muda. E um calor sensível. Essa é a definição. E o outro tipo de calor é que você coloca, em outro momento, você coloca calor naquele corpo, né? E ele não muda de temperatura, somente na mudança de fase. Então esse é outro calor que nós chamamos de calor latente. Calor latente. E o calor latente ele é igual a massa vezes L, tá? Que é uma constante também de calor latente. Essa constante aqui, ela tem o valor para o vapor, né? Da, por exemplo, água, exemplo da água. Calor latente de vapor, né? E o calor latente de gelo, né? Congelamento, fusão. Tá? Então, quais são esses valores aqui para a gente ter uma ideia? Ó, o calor na água, você quer mudar de temperatura, o calor sensível para água líquida, líquido, água líquida. Esse C aqui ele é aproximadamente 4,2 kilojoules por quilograma vezes Kelvin, dividido por Kelvin, tá? Grau Kelvin. Kilojoule, quilograma Kelvin, 4,2. E no gelo, calor do sensível de
Gelo, calor sensível. Gelo. Quando o gelo, você está lá no gelo menos 70 e ele vai para menos 50, e ele está mudando, né? De temperatura no gelo. Aí esse calor sensível, ele vai ser então, 2,2 kJ por quilograma Kelvin. Agora vamos para o outro calor. Qual que é o outro calor? O outro calor na água, por exemplo, aqui, de vapor. No vapor, vaporização. No vapor, você vai ter 2.260 kilojoules por quilograma. Okay? E o calor latente de fusão, quando você está fusão da água, tanto para gelo virando em água ou água virando gelo, esse momento da transição de fase é 333 kJ por quilograma. Okay? Então, esses aqui são números aqui, né, que a gente tem a respeito aqui no caso da água. Para ter uma ideia desse calor. Vamos fazer um pequeno exemplo aqui, tá? Uma aplicação. Então, vamos usar um exemplo. O que nós temos? Qual é a pergunta? Quanto calor precisamos? Quanto calor precisamos retirar? Precisamos retirar calor, né? E 1 litro de água, 1 litro de água está a 15 graus Celsius, 15 graus Celsius, e vai para 5 graus Celsius. Quanto de calor que a gente precisa? Beleza? Vamos lá, a conta é bem simples. Então você tem uma água que está a 15 graus Celsius, você quer esfriar ela. O calor é o calor latente, mudança de temperatura. MC delta T. E a água aqui está água líquida. Então é o calor latente é o calor sensível, né, da água líquida, okay? Não do gelo. Então vamos lá. Isso daqui vai ser M, a massa. Quanto que é a massa? 1 litro de água é igual a 1 kg de água. Verifique aí, tá? 1 litro igual a 1 kg, por causa da densidade da água. 1 litro é igual a 1 kg. 1 kg. Quanto que vale o C? 4,2 kJ por quilograma vezes Kelvin. Qual que é a variação de temperatura? A variação de temperatura é de 15 graus para 5 graus, tá? Então você pode simplesmente transformar 15 graus em Kelvin e 5 graus em Kelvin, tá? Só que se você observar a diferença de escala Kelvin para Celsius, ela ela 100, ela tem as mesmas divisões. Então a diferença de temperatura não você pode colocar tanto em Celsius quanto em Kelvin, vai dar o mesmo valor. Então 15 menos 5 fica 10. Essa diferença, delta T, vai ser 10 Kelvin. É a mesma coisa. Então corta Kelvin com Kelvin, quilograma com quilograma, e 4,2 vezes 10 vai dar 42. Ok? 42 kJ. Tá? Então essa é a quantidade de energia que eu vou gastar para esfriar a água, né, de 15 graus para 5 graus, tá? em 10 graus. 42 kJ. Tá? Beleza? E se você fosse fazer se você fosse fazer uma fusão, por exemplo, do gelo, né? Você tem lá gelo, uma quantidade de gelo. Fosse fazer a fusão, vou usar um caso aqui para a gente usar o calor latente, tá? Calor latente. Um exemplo, calor latente. Então vamos lá, um exemplo, calor latente.
Se você tem, por exemplo, uma quantidade de massa de calor latente, vamos colocar aqui. Vou usar qualquer um valor. Então, vou pegar uma massa aqui. O valor aqui para não ficar muito simples. Uma massa de 720 gramas, tá? E eu quero transformar esses 720 gramas de massa de gelo, tá? Gelo. De gelo. E eu quero transformar esses 720 gramas de gelo, que está a 0 graus, a 0 graus Celsius. Já está, né? No 0 graus Celsius. E aí, quero fazer a fusão. Se eu quero fazer a fusão disso daqui, eu vou usar o calor latente, que é a massa de gelo multiplicado por M de L de fusão. Okay? Qual que é a massa? Coloca em quilogramas. Então, aqui vai ser igual a 0,72720, né? Quilogramas. Okay? Qual que é o L de fusão? L de fusão, 333 quilojoules por quilograma. Então, corta quilograma com quilograma, você vai ter, vamos fazer a conta, 0,720 multiplicado por 333. 239,7,8. Aproximadamente 239 kJ. Beleza? Então, isso daqui é a quantidade de energia para derreter, né, 720 gramas de gelo. Tá? Então, você transforma em quilogramas e multiplica por 333. Beleza? Então, a mesma coisa você pode usar no vapor, né, quando a água chegar a 100 graus e começar a evaporar, né, então ali já não vai mais mudar a temperatura. Então, ele fica naquela temperatura até evaporar tudo. Tá? Então, é a mesma situação, né? Colocando aqui de uma forma geral, você vai ter assim, água, se você tem gelo, vamos colocar aqui, ó, gelo a menos 50 graus Celsius. Tem um gelo aqui. Esse gelo aqui a menos 50 graus Celsius, a temperatura dele, você vai ter que subir a temperatura dele, menos 50, subir a temperatura dele, para chegar em gelo a 0 graus Celsius. Gelo a 0 graus Celsius. A 0 graus Celsius. Para fazer isso daqui, você vai usar esse processo aqui, você vai usar o calor sensível. Por M, C do gelo, tá? Sensível, variação de temperatura. Ok? Daqui até aqui. Agora, quando o gelo já está todo derretido, todo a 0 graus Celsius, agora vai começar o processo de fusão. Então, aqui vai ser a fusão. A fusão já usa o calor, esse aqui, fusão, a massa do gelo, né? Massa do gelo, peso L de fusão. Okay? Então, aí você vai ter agora água. Aqui, temperatura a 0 graus Celsius. Água. Depois que você tem água a 0 graus Celsius, você quer levar ela a alguma temperatura. Por exemplo, lá, qualquer uma temperatura, ou até perto do vapor, né? 100 graus Celsius. Você vai fazer daqui para cá, para a água a 100 graus Celsius, você vai usar o calor sensível, né? A massa da água, né? C, valor específico da água, né? Líquida, e ΔT. E a variação de temperatura daqui até aqui, nesse caso vai ser 100. Okay? Agora, depois que ela chegou a 100 graus Celsius, ela vai evaporar. Vai para o vapor. Então, vai água, vapor. Evaporar. E para evaporar, aí de novo é o calor latente, que ela não vai mudar. Ela vai
esse vapor de água a 100 graus Celsius, ok? Então, que M a massa, né, dessa quantidade de água e o L do vapor, ok? Então, você só vê se está no momento que está é a fusão que não muda a temperatura e a vaporização, você usa a situação. Quando você está na situação onde que muda a temperatura, você usa o calor sensível. Você está mudando a temperatura, tá? Então, esse é um exemplo do caso da água, e a gente entender um pouco melhor. Beleza? Então, nós vamos depois vou colocar uns exercícios para a gente fazer a respeito desse assunto. Ok? Então, para esse assunto, aqui a gente vai fazer uma listinha daqui a pouco. Ok, agora vamos para a gente fazer um exemplo aqui sobre gases, tá? Para a gente já, por exemplo, aqui sobre mudança de temperatura, né, em calorimetria, usando a água. Nós vamos voltar agora para os casos dos gases, ok? Então vamos ver no caso dos gases, né, que é um gás ideal, ok? Gás ideal. Ideal. No gás ideal, a gente sabe que isso daqui é válido, né? Pressão 1, volume 1 sobre temperatura 1, situação 1, tem que ser igual quando você fizer uma mudança a pressão 2, volume 2 sobre temperatura 2, ok? Então, se tem na situação inicial, se isso é válido, o lado de cá é válido, o outro lado vai ter que ser válido, ok? Então, vamos para um exemplo da seguinte forma. Vamos manter volume de um gás, ok? E vamos manter esse volume constante. Então, nessa situação aqui, situação 1, quando for para a situação 2, que nós vamos fazer uma alteração no sistema, mas nós vamos manter o mesmo volume, tá? Eu não sei se eu vou conseguir desenhar aqui, mas depois nós vamos para o simulador ali. Volume 1 é igual ao volume 2. Volume 1 é igual ao volume 2. Volume 2 é igual ao volume 1. Okay? Não mudou o volume. Tá. Se não mudou o volume, a fórmula aqui vai ficar o seguinte. Que a pressão 1 sobre temperatura 1, né? Você vai ter volume 1 é igual a pressão 2, volume 2 é igual ao volume 1 sobre temperatura 2. Então, como o volume 2 é o volume 1, né? Eles cortam. Então, nessa situação que estamos trabalhando, que é a pressão 1 sobre a temperatura 1 tem que ser igual a pressão 2 sobre a temperatura 2. Okay? Isso aqui tem que ser válido. Tá? O que acontece se eu tenho... Aqui eu tenho um gás, né? Gás complexo. O que acontece se eu dobrar o valor da temperatura? Né? Aumentar a velocidade. Dobrar a temperatura. Tá? Então aqui eu tinha uma temperatura 1. Né? Temperatura 1. Vamos colocar que seja um valor de 100. 100. O que acontece se eu dobrar a temperatura 2 passar a ser 200? Se a temperatura 1 era 100 Kelvin, eu mandei para 2 ser igual a 200 Kelvin. Tá? O que vai acontecer? Bem, olhando por essa nossa fórmula aqui, né? Vamos olhando por essa fórmula aqui, né? Vamos ver como que se comporta. Veja bem, nós vamos ter o seguinte. Pressão 1. 1 dividido pela temperatura 1 é 100. Aí, pressão 2 dividido pela temperatura, que agora é 200.
Ok? Para essa relação ser igual, essa daqui ser igual a essa, se a temperatura, esse número aqui aumentou, pensa na pressão, vamos colocar um valor da pressão que seja, só para simplificar, que seja também 100. Não, a pressão seja 100 também. Então seria desse lado 100 dividido por 100 dá 1. Então do outro lado, se desse lado deu 1, porque 100 dividido por 100 é 1, do outro lado, P2 dividido por 100, agora por 200, P2 tem que ser quantos? Tem que ser 200 também, porque 200 dividido por 200 dá 1. Então, se a temperatura 2 aumentou, né, aumentou, o que acontece com a pressão? A pressão também tem que aumentar. Se a temperatura 2 aumentou, a pressão também tem que aumentar para manter essa igualdade aqui. Okay? Se a temperatura 2 aumenta, a pressão 2 também aumenta. Isso a gente pode ver isso daqui olhando lá o nosso simulador, né? Okay? Vamos dar uma olhada nisso daqui, não sei se a simulação está ok ainda. Vamos colocar os valores aqui. Temperatura, vamos esfriar ele, né? A temperatura chegar a 100 aqui, esse valor. 100, mais 100. É o caso do nosso exemplo. Aí, 100. Temperatura em 100. A pressão está marcando quanto aqui, ó? 3 atm. Ok? 3 atm. Vamos colocar agora a nossa temperatura, né, no mesmo volume. Temperatura em 200. No mesmo volume, com volume constante. Vamos ver. Opa. 200. Olha só, a pressão foi para 6 atm. Okay? Então, no mesmo volume, quando eu dobrei a temperatura, a pressão também dobrou. Ok? Tá? Então, esse é um exemplo que eu estou fazendo com volume constante. Beleza? Se você pegar o volume, ele está aqui, né? E diminuísse ele para metade, okay? Você também, o que vai acontecer? Vai aumentar a pressão, né? Você diminuir ele aqui, não. Metade, não. Isso daqui eu não consigo ter um controle, né? E seria praticamente quase a metade, né? Quase a metade. Seria dobrar a pressão, né? Estava em 6 e para 12. Aí, aqui é a metade. Então, se você traz para metade, okay? A largura aqui, né? A largura, que é 7,5, né? Se você dobrar agora o volume, vai cair a pressão pela metade, não é? 7,5 vai ser 15, né? 15, 15. Aí, beleza? Perceberam? Então, essa é a lei dos gases ideais, ok? Então, com os gases ideais, você estudando, aí vocês podem entrar aí no FET e entender um pouquinho melhor. Isso ajuda muito, né? Você entender esses conceitos, tá? De temperatura, né? Pressão, calor, né? Calor é energia, né? Você coloca mais energia no sistema, né? Então, aqui ele tem também a situação onde que você analisa um pouco melhor essa questão de volume, né? O que você quer manter constante, se é o volume, se é vamos colocar uma quantidade. Coloca uma quantidade, né? E aí você vai manter uma temperatura, né? E aí o que você quer manter constante? Quer manter constante o volume? Coloca aqui, mantém ele constante o volume. E altera os outros parâmetros. Quer manter a temperatura constante? Né? E aí você altera os outros parâmetros, tá? Então esse simulador ele é bem interessante, né? Didático, né? Para você entender esses conceitos aí, ok? E depois eu vou colocar mais alguns exercícios para a gente entender melhor esse assunto. Tá? Bem, pessoal, agora vamos falar sobre as leis da termodinâmica. Tá?
Então, vamos iniciar aqui com a nossa primeira lei. Tá? Lei zero da termodinâmica é sobre temperatura, né? Já falamos sobre temperatura. Seria a lei zero. Vamos falar sobre primeira lei da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica. Ok. O que trata a primeira lei da termodinâmica? Tá? Então você tem um sistema. Estamos analisando o sistema. Sistema fechado, né? Ele tem uma parte móvel aqui, né? Essa parte móvel que a gente pode subir ou descer, beleza? Parte móvel. E pode movimentar para cima ou para baixo. E dentro do sistema nós temos um gás ali dentro. Esse ponto aqui, um gás. Okay? O que é a primeira lei da termodinâmica? É uma lei de conservação da energia, tá? Lei de conservação da energia. Então, se você coloca nesse gás aqui, você insere uma quantidade de calor, quantidade de calor que vai entrar no sistema, delta aqui, quantidade de calor que vai entrar em módulo, vai entrar no sistema, ele vai poder realizar uma quantidade de trabalho, módulo também. E com isso daqui você vai ter uma variação de uma quantidade que a gente chama de energia interna. Energia interna. Vamos chamar de delta U. Delta U. Esse delta U, nesse caso aqui, ele vai ser variação do calor, quantidade de calor, que entrou no sistema, menos esse trabalho. W. Esse trabalho, né? Variação do trabalho. Okay? Então também a gente pode escrever isso daqui, né? De uma forma assim, que é a variação de calor mais a variação de trabalho é igual a essa variação da energia interna. Isso. Então, a variação de calor mais a variação de trabalho ou a variação de energia interna. Tá, agora eu vou colocar os sinais aqui, porque aqui eu estou colocando direto, para ficar de uma forma direta. O que é isso aqui? Esse delta aqui, quando ele é maior que zero, ele é positivo, significa que o calor for absorvido pelo sistema. Tá? Quando esse delta aqui ele é negativo, né, o calor foi cedido pelo sistema. Tá? Então, se entrou mais calor do que saiu, é positivo. Se saiu mais calor do que entrou, ele é negativo. Esses sinais aqui. Okay? Aí o trabalho. A variação do trabalho, a gente chama ele de maior que zero, positivo, quando é realizado pelo sistema. Pelo sistema. E o trabalho, ele é negativo quando ele é... Não, esse aqui é realizado negativo sobre o sistema. Sobre o sistema. E esse aqui é negativo quando é realizado pelo sistema. Que muitas vezes a gente quer, né? A gente quer uma máquina, né? Que o sistema realiza trabalho, né? Então você quer que ele seja negativo. Né? O sistema realiza trabalho. Quando é positivo, que nós estamos realizando trabalho sobre o sistema.
Beleza? Trabalho, se vocês lembrarem aqui, trabalho é o quê? Trabalho, que nós fizemos a definição, trabalho e energia, é igual a força vezes o deslocamento. 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 Nesse caso aqui, você tem uma área aqui, superfície, uma área. Se o sistema realizar um trabalho, ele vai sair dessa posição aqui, vai para uma outra posição em boa. Aqui vem para uma outra posição. Então, ele vai deslocar quantidade aqui D. Vai realizar esse D, esse deslocamento. Vai, por exemplo, aumentar ou diminuir. Se ele vai para essa nova posição, essa área, né, se nós podemos colocar aqui, força vezes deslocamento. Qual que é a definição de pressão? A pressão, letra P, é igual a força sobre a área. Sim? Então, se você multiplicar a área vezes a pressão, você vai ter a força. Então, a força é igual a pressão vezes a área. Tá? É multiplicado por D. A área vezes D é o volume. Pressão vezes volume. Ou variação de volume. Variação de volume. EV aqui. Variação de volume. Então, o trabalho é essa pressão, né, multiplicado por esse deslocamento aqui. Ele pode ser positivo ou negativo. Se o trabalho é positivo, é o sistema que está realizando trabalho. Se for negativo, nós estamos realizando sobre o sistema. Se for negativo, é realizado pelo sistema. Okay? O sistema que gastou energia para fazer isso. Okay? Então, essa daqui é a primeira lei da termodinâmica. Ela é um balanço de energia, o que entra e o que sai. Ok? Tá. Aí nós temos também uma outra lei muito importante, que é a segunda lei da termodinâmica. Então vamos colocar. Depois nós vamos ter alguns exemplos, tá? Mas primeiro agora vamos já apresentando as leis. Nós temos também a segunda lei da termodinâmica. Essa segunda lei da termodinâmica então aqui nós temos a segunda lei da termodinâmica. Vamos discutir melhor o que é essa segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ela trata da entropia. Entropia. É um conceito muito importante na física. O que é a entropia? O que é essa entropia? Eu vou colocar aqui isso daqui. A variação da entropia é igual à quantidade de calor trocado no processo a temperatura constante. Nesse caso aqui, processo. Isso daqui o S é a entropia, variação de entropia. Variação da entropia. Variação da entropia. O que é? Delta S é a entropia final menos a entropia inicial. Variação da entropia num processo. E é a quantidade de calor. Variação e calor. Tá? Então, delta aqui é a quantidade de calor final menos a quantidade de calor inicial. Quanto que variou o calor do sistema. Isso aqui, qual é a temperatura? Temperatura do sistema. Okay? Então, vamos fazer um exemplo para ficar isso daqui mais claro. Tá? A entropia acaba sendo um conceito bem, às vezes, abstrato. Tá? Então, vamos lá. Você tem um bloco de gelo, com massa
de 235 gramas. Derrete, tá? Reversivelmente, né? Mas derrete reversivelmente, de uma forma bem lenta. E a temperatura permanece a 0 graus Celsius durante todo o processo. A temperatura permanece a 0 graus Celsius durante o processo. Ok? Então vamos lá. Qual que é a conta que nós temos que fazer aqui? Então nós vamos calcular a variação de entropia. Nós queremos a variação de entropia. Então, a entropia final é da água menos a entropia do gelo. Essa variação de entropia, ela foi da água para o gelo. Okay? Nesse processo aqui, esse ΔS, do final para o inicial, ela trocou uma quantidade de calor em uma dada temperatura. Uma temperatura aqui, não esqueça, vamos ter que colocar em kelvins. Então, o calor latente de fusão para derreter 235 gramas é M vezes calor latente de fusão, dividido pela temperatura em Kelvin. Né? Então, M vai ser 0,235 quilogramas, okay? Que é a massa do gelo. Qual que é o calor latente de fusão? 333 kilojoules por quilogramas, dividido pela temperatura em Kelvin, que é 0 graus em Kelvin é 273. Okay? Então, com isso daqui, multiplicando 0,235 por 333 dividindo por 273, nós vamos encontrar que a variação da entropia, nesse caso, foi de 287 joules por Kelvin. Okay? Só conferir aqui. Deixa eu ver. Faz a conta. 0,235 vezes 333 vezes dividido por 273. Isso daí. 286 joules. Okay? Que eu já uso. Lá é quilojoule em cima, tá? Lembrando que isso aqui tem 1 quilo, vale 1000. Tá? Então o valor é esse daqui. Tá? Então isso aqui foi a variação. É positivo. Okay? Então quando você tem uma situação onde que a variação da entropia ela é positiva, significa que esse evento pode acontecer naturalmente. Claro que tem aí algumas outras coisas também que está relacionado com a energia livre de Gibbs, né? Mas são a entalpia também, né? Com os processos químicos. Mas aqui, a grosso modo, você tem que pensar o seguinte: a entropia ela é um indicador se o processo pode ser natural ou não. Então, o processo aqui, ele deu uma entropia positiva, já é um indicador que o processo pode ser natural. A variação da entropia. Beleza? Tá, então isso daqui, a entropia está relacionada com a segunda lei da termodinâmica. E a primeira lei da termodinâmica, nós temos a conservação da energia. Tá? A quantidade de energia que entra no sistema, igual a quantidade que sai, realiza os trabalhos, né? Desta forma. Beleza? Tá, agora usando a primeira lei da termodinâmica, na forma que nós definimos, e a entropia, né, a segunda lei da termodinâmica, agora nós já estamos preparados para tratar de um outro assunto que são máquinas térmicas e refrigeradores. Okay? Então, nós já vamos entrar agora aqui em máquinas térmicas e refrigeradores.
Tá, antes de a gente falar sobre as máquinas térmicas, vamos fazer uma observação importante. Vocês já ouviram falar que a entropia do universo sempre aumenta? Tá. Então vamos analisar o seguinte. Uma vez que a gente já tem o conceito de entropia, vamos entender um pouco melhor em exemplos. Isso daqui. Por que? Fazer a pergunta. Responder essa pergunta. Por que a entropia do universo sempre aumenta? Aumenta. Por quê? Por que a entropia do universo sempre aumenta? Ok? Essa é a nossa pergunta. Para responder isso, nós temos que colocar um sistema isolado, tá? E uma troca de calor dentro do sistema. Então nós vamos ter um sistema isolado, não troca calor no meio ambiente, não troca nada, esse sistema é isolado. Tá? E dentro desse sistema nós temos outros dois sistemas, tá? Um chama reservatório. Quando se estuda termodinâmica, fala muito em reservatório. E o outro um sisteminha menor. Okay? Então esse reservatório é aqui o sistema, chama sistema. Nosso sistema. O reservatório ele está na temperatura T1. E o nosso sistema, vamos colocar ele numa temperatura T2. Tá? Então, fazer uma troca de energia. O T1, quente. Isso aqui, o reservatório quente. Só assim. E o T2 é frio. No sentido de que está uma temperatura T1 é maior do que T2. Tá? Isso que a gente está querendo dizer com quente e frio. Uma fonte quente e uma fonte fria. Nós vamos mandar calor. Se a gente colocar esses dois juntos, uma temperatura mais alta que a outra, de uma forma que eles tenham contato e consiga trocar calor, o que vai acontecer? O calor vai fluir naturalmente do corpo quente, né, para o corpo frio. A quantidade de calor que aqui vai do corpo quente para o frio. Tá. Vamos analisar isso daqui, o que acontece com a entropia do sistema todo. Tá? Vamos analisar isso. Bem? Então, a entropia, nós temos um sistema, vamos chamar o sistema 1, né? E aqui o 2. Né? Um é o reservatório e o outro é o sistema. Então, em 1, o que vai acontecer com a entropia? Variação em 1 do reservatório vai ser igual ao quê? Quantidade de calor, saiu, né? Perdeu calor. Menos Q sobre a temperatura. Okay? E o 2? O 2 vai ser a variação da entropia em 2. Foi positivo, né? Entrou aquela quantidade de calor, entrou no sistema, e ele está na temperatura 2. Lembrando que as temperaturas têm que ser colocadas em Kelvin. Beleza? Então vamos simplificar um pouco mais aqui para a gente conseguir entender. Então a temperatura 1, vamos colocar que ele está em 10 Kelvin. 10 Kelvin. E o 2 seja 1 Kelvin. Beleza? E a quantidade de calor seja igual a 100 joules. 100 joules. Beleza? Então vamos lá. Então o 1 perdeu 100 joules, menos 100, dividido pela temperatura que ele está. Qual é a temperatura? 10. 100 dividido por 10 vai dar igual. Ok? Joules por Kelvin. Isso é a unidade de entropia. Tá? Então a entropia diminuiu do sistema do reservatório. Agora vamos para o 2. O sistema 2 foi mais 100
mais 100 joules que ele recebeu, né? E qual é a temperatura que ele está? É 1 Kelvin. Então, a variação vai ser 100 joules por Kelvin. Positivo. Esse positivo e esse negativo. Ok? Então, se a gente fizer agora, qual que é a variação do sistema isolado todo, do sistema todo, do sistema como um todo? O sistema como um todo, a variação da entropia total do universo, vamos colocar assim, do universo, porque nada pode estar fora do universo, se você pensar assim, né? Tudo está dentro do universo. Então, o universo é um sistema isolado. Ele vai ter que ser igual ao quê? Nossos dois sistemas que nós estamos trocando aqui. Um vai ser menos 10, é o TS1, menos 10, e outro mais 100. Deu um total de 90 mais 90 Joule por Kelvin. Viu? A entropia foi positiva. Né? A entropia é maior que zero. Okay? Aumentou. A variação da entropia ela deu uma variação aumentando. Então, no sistema isolado, você pensando no universo, um reservatório, dois sistemas trocando, de forma natural, né, o calor vai sair do corpo mais quente para o corpo mais frio, né, e com isso vai ter um aumento de entropia. Okay? Então, acho que aqui fica claro essa ideia, né, de aumento de entropia. Beleza? Okay? Beleza. Agora vamos falar sobre o ciclo de Carnot. Tá? Antes de entrar em motores, de máquina térmica e refrigeradores, né? Importante colocar aqui o ciclo de Carnot de uma máquina térmica ou um refrigerador, a gente pode pensar. Tá? Esse ciclo de Carnot, o que é esse ciclo Carnot? Então eu vou explicar ele primeiro num gráfico. Tá? É um ciclo que ele vai sair do ponto A, tá? E vai voltar ao ponto A. Do A para o B, do B para o C, do C para o D e do D para o A novamente. Então isso daqui está tendo uma mudança, né, no gás em si. Você pensa o gás, fluido, né? Ele está realizando um ciclo fechado que volta ao mesmo ponto, tá? Então as variáveis ali, temperatura e entropia que eu estou, elas vão voltar e fechar no mesmo ciclo. Tá? Então esse ciclo de Carnot é um pouco, você tem o ciclo de Otto, do diesel, né? Álcool, cada substância aí você usa para fazer motores, né? E refrigeradores, você tem o seu próprio ciclo, tá? Ele vai sair de um ponto, volta para o mesmo ponto, tá? Então é importante entender isso daqui. Então vamos explicar isso aqui rapidamente, tá? E usando já o nosso conceito de entropia, né? Para a gente explicar isso daqui. Bem, então nesse primeiro ponto aqui, ó, nós vamos de A para B, A para B. De A para B, nós vamos ter o seguinte. Aqui vai entrar, pensando aqui, entrando uma quantidade de calor. Quantidade de calor aqui, Q1, de A para B. E a entropia vai mudar. Ó. Se você olhar aqui, ó, do ponto A, esse aqui é a entropia, o S do A. Okay? Aqui, nesse ponto aqui, no gráfico, né, é o S do B. Okay? Então, a entropia vai do ponto do A para o B. Tá? Mas a temperatura mantém constante. E vamos chamar aqui essa temperatura 1, temperatura mais alta da fonte quente, né? Isso daqui é uma temperatura mais baixa, que é um T2, da fonte fria. Então aqui é a fonte quente e aqui é a fonte fria. Então você está na fonte quente e você vai sair do ponto A para o B. Tá? Vai receber calor. Recebendo calor, o gás, né, em si, o fluido, vai receber calor e vai mudar de estado, de A para B. Okay? O que vai acontecer nessa situação aqui? A gente sabe que Q1, Q1 né, é igual ao T1 vezes o ΔS. ΔS aqui.
definição de entropia. ΔS é igual ao Q sobre T. Okay? Então, a quantidade de calor Q1 é igual ao T1 vezes esse ΔS aqui. Vamos chamar essa distância daqui até aqui ΔS. Que é o SB, nesse caso, S menos o SA. Okay? ΔS. Beleza? Tá. Agora vamos no ponto de B para C. Em B para C, o que nós vamos ter de B para C? A entropia do ponto B e a entropia do ponto C é a mesma. Isso aqui é igual a entropia de C. Olha só, está no mesmo ponto. A entropia aqui é o mesmo valor. Beleza? Então aqui não muda a entropia. A entropia de B é igual à entropia de C. Beleza? A gente teve variação de entropia. Agora de C para D. Voltando aqui para cá, agora aqui. Aí na fonte, aqui nós vamos ter uma troca de calor de novo. Então essa troca de calor vai sair o Q2. Q2, pensando aqui numa máquina térmica. Entrou calor aqui, agora vai sair quantidade de calor vai entrar sair do sistema, né? Entrar na fonte fria. Essa quantidade de calor. Okay? Então aqui vai ser o quê? O que vai acontecer aqui? Aqui nós vamos ter uma mudança da entropia, né? Vai sair do ponto C e vai para o ponto D. Okay? C para o D. Então, Q2 aqui, Q2 vai ser menos T2 vezes esse ΔS. Por quê? Eu estou usando o ΔS como SB menos SA. Né? Se eu volto essa distância aqui, vai dar negativo. Então, menos o T2. Teve a temperatura 2 multiplicado por esse ΔS nessa formato. E aí depois o último ponto, né, o último trecho, é de voltar de D para o ponto A. E fecha o ciclo D para A. D para A, a entropia também, o S de D é igual ao S do A. Okay? Isso daqui, né, essa área aqui interna é o trabalho. A área interna é igual ao trabalho. Okay? Então, como que a gente calcula essa área aí? Olha só. Se você olhar essa área W ali, que é o trabalho, né? Você vai ter como que nós podemos, olha só, já vai ter o Q1, o módulo do Q1, menos o módulo do Q2. Okay? O módulo do Q1 menos o módulo do Q2. Bem, aqui eu só preciso explicar o seguinte. Se você tem uma máquina térmica, né, vamos lá. Então, um outro desenho também que é muito comum é isso daqui. Ó. Aqui você tem a fonte quente, e aqui a fonte fria. Isso daqui está na temperatura T1 e aqui está na temperatura T2, que é uma temperatura mais baixa. Tá? Esse é o seu sistema. Esse é o seu sistema. Tá. Então aqui vai sair da fonte quente uma quantidade de calor Q1 que você está tirando, módulo de Q1. Tá? E você vai tirar, entra no sistema. E o sistema vai jogar para a fonte fria uma quantidade de módulo calor Q2, módulo do Q2. Módulo de Q1 entra no sistema. Esse aqui é o sistema, seu motor, alguma coisa. E vai jogar para a fonte fria, com quantidade de calor. E vai produzir uma quantidade de trabalho. Tá? Então, essa quantidade de trabalho aqui que vai ser produzido vai ser a diferença da energia, do calor que foi mandado da fonte quente para a fonte fria. Essa diferença é o trabalho. Agora, olhando aqui pela nosso ciclo de Carnot e olhando o nosso gráfico aqui desse gás,
que nós vamos ter aqui? Q1, né, é igual a T delta S. Okay? E o módulo do Q2, né, vai ser T2 vezes delta S. Então, o trabalho aqui nós podemos também escrever trabalho como Q1 vezes delta S, né, em módulo aqui, e menos o T2 vezes delta S. Com isso daqui, o trabalho ele pode ser escrito como T1 menos T2 multiplicado por delta S. Ok? Tá, isso daqui é trabalho, né, de uma máquina térmica. E o rendimento, qual é o rendimento de uma máquina? Então, nós vamos ter o rendimento, se é pela letra, o rendimento, ele vai ser igual eta, rendimento, é o trabalho, né, dividido pela quantidade de calor que você mandou na fonte quente, a de calor Q1, módulo. Então, o que você vai ter aqui? Trabalho pelo calor. Trabalho vai ser isso daqui. T1 menos T2 multiplicado por ΔS. Qual que é o módulo do Q1? Q1 vezes o ΔS. ΔS corta com ΔS. Daqui vem aquela fórmula do rendimento de uma máquina térmica. É T1 menos T2 dividido por T1. Tá? Então, esse rendimento aqui, né, depende da temperatura apenas. Tá? Então, se você souber qual é a temperatura da fonte quente em Kelvin e a temperatura da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente, você sabe qual é o rendimento dessa máquina térmica. Só depende no caso aqui do gás ideal, né, do ciclo de Carnot, só depende da temperatura da fonte quente e da fonte fria, tá? Para você conseguir calcular o rendimento. Depois nós vamos fazer alguns exercícios nesse sentido aqui, ok? Nesse caso aqui é um ciclo de Carnot, ele vale geral, mas eu coloquei aqui, frisei na parte de baixo, né, para ficar mais fácil o entendimento, uma máquina térmica, né? Máquina térmica. E no caso, se for um congelador, tá? Um refrigerador, como que funciona? Tá? Vamos para o caso, então, de um refrigerador. Tá? No caso de um refrigerador, como que vai ficar esse ciclo? No caso de um refrigerador. Então, vamos lá. No caso de um refrigerador, nós vamos colocar a nossa fonte quente, tá? Que é T1, uma temperatura alta, fonte quente. Fonte quente, tá? E aqui a nossa fonte fria. Está na temperatura T2. Fonte fria. O nosso sistema, ok? Tá aqui o sistema. Nosso gás. Beleza. O que vai acontecer aqui? Aqui, o nosso refrigerador, para você conseguir tirar calor, a gente quer tirar calor da fonte fria. Então, nós vamos ter que fazer o seguinte: retirar calor da fonte fria. Então, a quantidade módulo de 2, nós vamos mandar para o sistema e retirar daqui. Para isso, nós vamos ter que fazer trabalho no sistema e colocar trabalho no sistema. Realizar trabalho sobre o sistema. E aí, com isso daqui, junto com esse trabalho, mais o calor da fonte fria, nós vamos mandar uma quantidade de calor Q1 para a fonte quente. Tá? Então, aqui, só para a gente ter uma ideia dos números aqui que estaria relacionado aqui. Então, a gente poderia colocar aqui. Ó. Nós vamos retirar, por exemplo, 10 joules da fonte fria, tirar calor. Vamos gastar, por exemplo, 90 joules de trabalho. E aí, quanto que vai ser de calor que vai para a fonte fria? Fonte quente. Olha, 90 mais 10 vai ser igual a 100.
100 joules, que nós vamos jogar para a fonte quente. Okay? Então, essa é a relação. Você vai ter o trabalho, né? Vai ser o módulo Q1, né? Menos o módulo do Q2, assim como no caso da máquina térmica, né? Você, nesse caso, está passando para enxergar isso daqui, ó, o trabalho, né? Mais o Q2, o módulo do Q2. Ficou legal. Trabalho, né? Passa para o outro lado, mais o módulo do Q2. Isso aqui é igual ao calor da fonte quente, que nós estamos mandando para a fonte quente. Então você está retirando calor da fonte fria, do corpo mais frio, e mandando para o local mais quente. Isso aqui é uma geladeira. Você tira lá de dentro do congelador, vai esfriando, né, tirando o calor, né, mas para isso você gasta energia, né, energia elétrica do compressor, né, para você jogar para a fonte quente, que já está do outro lado atrás da geladeira, que já está quente. Entendeu? Você gasta energia para isso, você gasta trabalho. Esse é o refrigerador. Tá? E todos os ciclos, né, eles vão ter o seguinte, né, nesses ciclos ali, eles vão ter que a variação da energia interna é igual a zero, né, e nesse caso que são processos reversíveis, a variação da entropia é igual a zero. Tá? Ah, mas é negativo? Não, não, é igual a zero, né, é um processo reversível. Né? Esse aqui é um processo cíclico e aqui é um processo reversível. Então você pode voltar. Tá? Então nesse caso aqui, a entropia, a variação da entropia também dá igual a zero. Tá? E com isso, né, você pode mostrar que a soma das entropias vai ser igual a zero, né? Se você tem a soma da entropia total igual a zero, então do sistema onde você está tirando calor da fonte quente e da fonte fria, né? Você calculando a variação de entropia da quente e da fonte fria, né? Essa variação relacionada ao sistema, você vai ver que o sistema isolado todo, a entropia tem que ser igual a zero. E aqui nós podemos calcular a eficiência. Vamos lá, qual é a eficiência, né? A eficiência de um congelador? Também da mesma forma você vai ter, né? Trabalho, daí no caso, trabalho dividido pela quantidade de calor que você está conseguindo mandar para a fonte, essa proporção entre o trabalho que você gasta e a quantidade que você manda para a fonte quente. Não, desculpa. Esse aqui é a máquina térmica, né? No caso do congelador, é o Q2, né? A quantidade de calor que você está tirando fria e mandando e realizando pela quantidade de trabalho. Esse é um percentual. Por exemplo, nesse caso aqui, a quantidade de calor que nós tiramos foi igual a 10 joules, né? E qual foi o trabalho que nós gastamos para isso aqui? Foi 90. Então você divide 10 por 90. 10 dividido por 90, você vai ter eficiência de 0,11. Então a eficiência desse daqui é de 0,11 ou 11%, tá? É a eficiência desse congelador aqui. Você também pode escrever, tá? Vocês podem usar a definição de entropia, eu coloquei ali para vocês provar, como eu fiz no caso da máquina térmica. Então vocês podem mostrar tranquilo, vai ser isso daqui, ó. T2, em função das temperaturas, T2 sobre T1 menos T2. Eficiência de um refrigerador. Ciência de um refrigerador. Essa é a ideia básica aqui, tá? De termodinâmica que eu ia passar para vocês. Daí eu vou deixar listas, né, para a gente ir trabalhando aí esses conceitos, ok? A gente encerra esse assunto de termodinâmica com vocês aqui.